Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando. É um prazer tê-los aqui. Estou vendo que o nosso convidado já entrou, a minha irmã, a Rose já entrou, a Tati entrou também, já está dando o seu boa noite. É com muito prazer que nós começamos esse projeto através dessa live e hoje nós temos o Edmar Oneda. Eu vou chamá-lo e para ele entrar e para a gente já começar a conversar, né? Porque nós temos aqui 60 minutos, então o papo vai rolar, vocês vão ver que vai ser muito interessante. Já chamei o Edmar, vamos ver, esperar ele entrar. Olá, Edmar. Olá, Roberto, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, como você está? Eu tô bem, graças a Deus. Você tá me ouvindo, vendo, tranquilo? Te ouço e te vejo, senão eu não teria falando com você. Não, sim. Só para confirmar se a conexão tá legal, né? Sim, tá tudo certo, tá tudo funcionando muito bem. Então tá bom. Ó, como eu já falei, né? Tinha entrado a minha irmã, a Tati, deu boa noite pra gente. Agora o Evandro, que é o professor de artes que eu te falei da escola onde eu estava, que entrou agora, o Ah, Everton, né? Bom, conheço o Evandro e tanto você falar dele. A né? Tati, boa noite, Evandro, tá dando boa noite, que simpático. E a Tati, eu conheço muito bem essa menina, essa Conhece. mulher. Ai, ó, antes de mais nada, já te agradeci agora, mas quero te agradecer pessoalmente por essa oportunidade, por você estar aqui abrindo esse projeto, né, essa série de lives. E aí a gente vai contar um pouco e como você é um pouquinho responsável por esse momento. Ó, a doutora Juliana entrou agora. Você conhece também a doutora Juliana um pouquinho, né? Não, doutora Juliana não conheço, eu conheço só a Ju. A Ju. Ah, bom, gente, o Edmar, já tinha colocado aí, né? Mas o Edmar é o fundador da Academia do Palestrante, hoje Instituto IDEL, Instituto de Desenvolvimento Humano Edmar Oneda. Ele é palestrante, coach, psicanalista, é um senhor multifacetado, né? Várias qualidades, além de um coração generoso que as outras pessoas vão dizer aí, não vão me deixar sozinho. Edmar, eu gostaria que você se apresentasse, contasse a sua história, como que você fundou a Academia do Palestrante, os seus conceitos, o propósito, né, eu até li aqui, mas eu gostaria de ouvir de você falar para o pessoal de como que você criou, qual foi o seu pensamento, o seu propósito, e de todos esses quase não, né, 15 anos de Academia do Palestrante. Conta um pouquinho para a Um gente a sua pouco história, mais. por favor. Nossa, Roberto, essa sua pergunta me fez viajar ao tempo. Muito interessante, porque quando eu abri a empresa, eu abri num momento de crise pessoal. Eu não estava feliz com as atividades que eu desempenhava. Estava num momento de muito conflito, de muito confronto. Eu já sabia que eu gostava de trabalhar com desenvolvimento humano. Eu já estava me capacitando para isso. E eu trabalhava numa empresa, numa editora, que produzia bons conteúdos, por sinal, conteúdos de autoconhecimento, conteúdos muito bem pautados, mas mesmo eu fazendo aquilo que eu gostava na época, comigo
havia um desencaixe. É como eu não fizesse parte daquele processo como de onde eu estava. E eu adoeci. Eu tive alguns problemas. O nome do problema que eu tinha era abscesso, que me impedia de eu andar, que impedia de eu dormir, que impedia de eu fazer uma série de situações. E eu lembro que eu estava acamado e eu liguei para o meu terapeuta e eu falei para ele, o que eu faço? Aí ele comentou, talvez seja o momento de você se permitir que alguém te ajude a cuidar de você. Porque eu era meio que achando que era autossuficiente. E eu fiquei num estado que as pessoas tinham que dar banho, né? Eu não podia fazer nada. Era muito, muito chato tudo isso. E quando eu voltei ao trabalho, uma amiga, Ana, tinha deixado um e-mail e queria conversar comigo sobre o projeto Academia do Palestrante. E eu marquei com ela no dia 17 de agosto de 2014, às 5 horas, na Avenida Rouxinol, aqui no bairro de Moema. E lá, no meio dessa crise toda, a gente conseguiu desenhar como seria a Academia do Palestrante. Que o seu principal objetivo era poder ajudar pessoas que têm como missão querer tocar as pessoas pelas palestras. Né? As palestras como um motivo de desenvolvimento humano, de aproximar das pessoas. Eu nunca fui palestrante na minha vida. Eu sempre me formei em uma faculdade, em comunicação, como coach, eu tinha formação em coaching, em programação neurolinguística, tinha uma noção de como eu poderia ajudar as pessoas a encontrar ou se aproximar ou realizar os seus objetivos, se aqueles objetivos eram reais. Na revista, como era uma revista de desenvolvimento humano, tinha inúmeros palestrantes. Inúmeros palestrantes. E eu falava muito com eles. E eu era o tempo todo convidado para participar de eventos. E eu passava a ser crítico das palestras. O que era bom, o que não era legal, o que fala de besteira, o que não fala de besteira. E começou a acontecer isso de boca em boca. Só que naquela época, se hoje o povo já fala que eu mordo e assopro, naquela época eu só mordia, eu não assoprava. Era assim, uma pessoa muito sincera. Olha, eu não gostei da sua palestra, não vejo muito futuro para você, eu acho que você não é o perfil para ser palestrante, larga disso e vai fazer outra coisa. Era assim que eu falava. E não que eu estivesse errado, eu estava certo. Né? Achava que eu estava certo, e algumas pessoas que eu vejo hoje, eu falei, que bom que essa pessoa não se tornou palestrante, porque seria só mais um. E naquela época, o mercado de palestras estava começando a surgir, né? Há 15 anos atrás. Não tinha muitos palestrantes, eram poucos palestrantes, e era muito segmentado. Hoje, as pessoas falam de vários assuntos. Hoje, há uma democracia, vamos dizer assim. E como existe uma democracia, cada um pode falar o que quiser, da origem que quiser e como quiser, e que está tudo certo. As pessoas vão seguir porque a pessoa é bonita, ou porque fala bem, porque é simpático, enfim. Foi assim que aconteceu. Mas o verdadeiro propósito sempre foi de desenvolver bons palestrantes. Criar pessoas com uma consciência da importância da sua fala, o quanto o que você fala provoca, reverbera, cria um impacto em quem está ouvindo. De nós sermos responsáveis pelaquilo que nós colocamos no ar. Né? Seja numa palestra presencial, seja numa palestra online, ou numa conversa. Porque as palavras, elas têm um significado muito importante. E para nós ainda, brasileiros, uma grande parte dos brasileiros, ainda um palestrante, um médico, um autor de livro, um advogado, um juiz, são pessoas que parece que estão em outro patamar. Né? Então, quando se diz que é médico, as pessoas
respeitam, parece mais, esta pessoa. Só porque ela escolheu medicina. Quando a pessoa fala que é advogada, porque é advogada. E se essa pessoa advogada é juíza, porque é juíza. Se é palestrante, é porque é uma pessoa muito inteligente. E se é autor do livro, ele nem é autor, ele é escritor, já passa a ser. Né? Já passa a ser escritor. Então, é muito interessante essa situação toda, que algumas pessoas ficam até de queixo caído quando a gente fala sobre isso. Mas as pessoas, elas têm esse olhar para algumas escolhas profissionais. Elas têm. Eu não estou falando que os profissionais que são médicos, advogados, juízes, palestrantes, autores de livros, eles têm esse ímpeto com eles. Né? Eu acredito que, não, que alguns até tenham isso, outros estão muito longe disso. Mas as pessoas olham para essas pessoas e colocam um crédito. Sim. Então, o médico salva a vida, o advogado cuida da justiça e o palestrante é aquele que encanta, né? Que fala com as pessoas, que entretém as pessoas. E parece que ele fala com tanta força que parece que é uma pessoa que domina. É igual, né, na minha nova profissão de psicanalista, é como não pudesse ter, como eu tivesse que ser isento de ter qualquer tipo de problema. Se eu se eu ficar nervoso, nossa, mas você é um psicanalista, você fica nervoso? Então, assim, parece que a profissão, ela coloca nas pessoas isso. Igual quem é, por exemplo, montanhista, né? Essas pessoas que viajam, parece que elas não trabalham. Parece que são pessoas que estão o tempo todo só na viagem, na expedição. É interessante como as pessoas rotulam profissões, né? E foi assim que surgiu a Academia do Palestrante, foi assim que eu quis ajudar pessoas que queiram ajudar outras pessoas através das palestras. Porque através das palestras você consegue despertar uma consciência maior sobre algum assunto, provocar, levar as pessoas para uma reflexão. Através das palestras é possível você trabalhar o desenvolver dessa pessoa até uma certa parte. Através de uma palestra você consegue também buscar desenvolver a sua espiritualidade, porque você está se nutrindo de um bom conteúdo, quando é um bom conteúdo, quando você está diante de um bom profissional, que não está manipulando, que não está aí também. A Tati fala, se eu estou de medição, então... Não, essas pessoas, quem medita não faz nada, né? Fica o tempo todo... As pessoas que meditam, elas não ficam nervosas, elas não têm crise de ansiedade, elas não têm problema financeiro, porque elas sempre estão zen. Não, a gente usa tudo isso para ficar melhor, mas não que dá para assumir esses tipos de problemas. Mas olha como é interessante que a Tati falou, né? Então, quem trabalha com meditação são pessoas o tempo todo equilibradas. Não, eu tenho uma ferramenta que eu posso me ajudar, mas normalmente nós ajudamos as pessoas a elas ficarem bem, né? E nessa a gente exercita o nosso bem-estar com as pessoas. Então foi assim, essa é a minha história. Nesse tempo todo, nesses anos todos atuando no mercado de desenvolvimento humano, eu procurei ser fiel aos meus valores, aos meus entendimentos, que a gente desenvolve grupos, esses grupos são pessoas, e que é muito importante a gente saber que nós temos uma responsabilidade, responder com habilidade os nossos atos e o quanto que os nossos atos provocam na vida das pessoas, né? Como isso cria a vida das pessoas. Então, é assim que eu funciono, é assim que eu trabalho. Essa é a minha missão, poder ser luz, no sentido de botar foco na vida das pessoas, ajudar elas a se encontrar. Eu não sou responsável por nada, eu só sou um intermediador entre o que ela deseja e o que ela resiste. Né? Então, eu gosto de fazer esse meio campo, né? Aproximar o seu desejo da sua resistência. E vamos aprendendo através da demanda. Né? A gente vai amadurecendo fazendo. Sim. E agora que você falou, é uma frase que ficou marcada, né? Quando eu fiz as formações com você,
quando você disse assim, ó, duas coisas, né? Quando você falou assim, eu quero ser luz no caminho das pessoas, para que essas pessoas sejam luz no caminho de outras pessoas. E eu lembro de um momento que nós estávamos o ano passado na formação de coaching, nós estávamos lá no Jardim de Inverno, né, conversando, e você comentando com a gente, antes de entrar propriamente na aula, você disse assim, ó, eu poderia perder tudo isso daqui hoje, mas eu abriria, sei lá, um bar, mas sempre seria voltado ao desenvolvimento das pessoas, né? Isso me marcou muito, e eu até comentei com você naquele dia. E ontem, é interessante que você falou isso, né? Ontem eu fui buscar um pouquinho, porque eu não conheço, a gente tem que buscar informações do palestrante. Ontem eu vi uma entrevista sua, fui buscando algumas coisas, porque eu fui tentar buscar exatamente a data, quando eu te conheci, que eu vou contar aqui. E aí peguei uma entrevista sua para Jovem Pan News, para o Vanderlei Nogueira, em 2014. Né? Nossa, querido Vanderlei, uma graça de pessoa. Ele, o filho dele, são muito legais. Né? E aí você conversou, foi uns 25 minutos de conversa e você explicou, porque ele perguntou basicamente, né, aquela ideia dos esportistas serem palestrantes, e você foi explicando qual que era a diferença, né, que tinha pessoas que já estavam preparadas, aquelas que simplesmente por se achar ídolo no esporte que poderiam fazer, né? E aí, você até comentou, né? Um chegava e falava, não, eu só quero algumas dicas. O outro, não, eu só quero que você me coloque no mercado. E outros queriam realmente um estudo, um aprimoramento. E aí você comentou da Cris Pirve, né? A jogadora de vôlei. Isso. E aí depois eu fui até buscar quem era, porque eu não lembrava, né? Eu não sei se até hoje ela está casada com o Giba, para quem está entrando agora. Não. Ela já separado, o Giba já está com outra esposa, já está tudo certo. Ah, então tá bom. Antes só de voltar, tem o pessoal entrando, Navarone entrou, o Cássio Ferraz, agora Mentoria Magnética, Thiago Borella, né? Anice entrou, o Edmir, que é o pessoal aqui da escola, do centro. Que algumas pessoas eu reconheci pelo nome, que são alunos, que foram alunos. O Cássio Ferraz é aluno de mais de 10 anos atrás. Eu lembro dele porque em algumas lives que eu participei, né, assistindo, eu vi ele entrar, assim. O Nilson entrou. Então, Edmar, só para contextualizar aqui, como eu te falei, né, eu fui buscar o vídeo, mas infelizmente não achei. Eu conheci você através até para explicar para o pessoal, eu conheci você através da TV Mais ABC, aqui do ABC, que era na época canal 140 de UHF, né? Eu não tinha, então, TV por assinatura e tal. E passando o dia assim, aí tinha o Show Mais, que era apresentado pelo Darcio Arruda, né? Quem é da faixa de idade um pouquinho mais... E além, lembra que ele apresentava o Jornal de São Paulo, Bom Dia São Paulo, alguma coisa assim. E aí, geralmente ele tinha 3 entrevistados ou 2, e aí num determinado dia eu vi lá, ele começou a perguntar, não, é de Maroneda, tal, e você foi falando da Academia do Palestrante, achei interessante, né, o jeito, é aquela coisa de afinidade, de gostar de ouvir a voz, tal. E aí ficou aquela coisa, né? A Academia do Palestrante. Eu acredito que a partir daí eu comecei a seguir pelo e-mail, né? Vi os cursos e sempre pensando assim, um dia eu vou fazer um curso lá. Um dia eu vou fazer um curso lá. Bom, passaram-se anos, que eu não lembro exatamente essa data. E aí em 2018 eu tive a oportunidade de ir lá fazer a formação, né? Na IDEL, lá na Vila Mariana. Na Rua Cunha. E eu fiz a formação de palestrante empreendedor, né? Foi em novembro de 2018, aqueles 3 dias. E depois eu tive a oportunidade, o ano passado, de fazer a formação em coach, né? Com PNL, de março a junho, e que estão aí as nossas amigas, a Tati, a Laila, a Juliana, e a Tati eu conheci já depois, né? Fazendo a volta dos encontros lá do curso.
E além da Juliana, da Laila, o Marcelo, que faz tempo que eu não vejo, o Celso, que participou, o Luiz, a Mônica, né? Então foi assim que eu conheci e sempre pensava assim, um dia eu vou fazer. Por quê? Porque algum tempo atrás, né, eu sempre tive... Aí eu vou entrar na ideia do projeto, esse despertar, transformar e transcender. Eu comecei a pensar como que veio esse projeto, né? Claro que é de dias atrás, a ideia, o nome, mas é claro que começou lá atrás. Então eu vim convivendo, tentando conviver com as minhas emoções e sentimentos desde pequeno. Sempre meio inquieto, nunca meio me achando no meio em que eu vivia. É claro que eu não sabia disso. E sempre fui buscando alguma saída, alguma coisa para que me deixasse a vida mais equilibrada para mim internamente. E é claro que nesse caminho você busca, assim, eu nasci numa família de cultura cristã, católica. Meus pais, minha mãe ia mais na igreja, meu pai nem tanto. E meus tios eram mais assíduos. Então eu ouvia muito falar da Bíblia, de Jesus, do diabo. Tinha alguns livros com ilustrações. Então aquilo lá permeou a minha infância. Eu ouvia mais da minha avó e do meu avô paternos, que moravam aqui na frente. Bom, e sempre gostei. De alguma forma, essa coisa mística sempre me chamou. Fiz em 86, eu tinha 14 anos, eu fiz a primeira comunhão. Depois eu comecei o curso de Crisma, fiz só a primeira aula e não fui mais. Passou-se um tempo, eu conheci o meu cunhado na época, me falou de uma casa que tinha em Osasco e falou, tem uma casa lá que pode te ajudar nesse processo, que você é tímido, que você não conversa com as pessoas, que você é para dentro, aquela coisa toda. Fui lá, era uma casa espírita kardecista. Eu já tinha lido alguns livros do Chico Xavier, mas não ligava o nome à causa. Bom, comecei a frequentar, ia de quarta-feira lá em Osasco e de domingo ia na missa aqui na Católica. Chegou um tempo que para mim, a Igreja Católica não mais me preenchia. Continuei no Espiritismo. Trabalhei como tarefeiro e tal, e cheguei num ponto que o dirigente da casa um dia falou assim, você não quer fazer palestra? E eu falei, bom, eu, né? Falei, nossa, eu sou tímido, tenho vergonha, nunca pensei. Ele falou, vamos fazer um treinamento, você está convidado. Fiz esse treinamento, tremi literalmente no dia que eu fiz o primeiro treinamento, mas gostei. Se é uma coisa que eu gosto é de falar, de expor conteúdos. Só que para mim, sempre teve uma coisa assim, eu quero ser, até um dos valores da empresa quando eu abri é a excelência. Eu quero fazer o melhor possível. Então eu sempre busquei o aprimoramento. Eu nunca me contentei assim, tá bom, eu sou um palestrante, então eu vou falar e a Juliana falando que treme até hoje para fazer palestra. E aí eu peguei e queria buscar esse aprimoramento. E eu já estava com a Academia do Palestrante, eu falei, um dia eu vou fazer, e tive essa grata oportunidade, essa feliz oportunidade de conhecer a academia, mas te conhecer e lembra exatamente como que você me recebeu naquele dia, com um aperto de mão forte, firme, e um olhar direto, né? Muito impactante. Então essa inquietação, essa busca, eu comentei contigo há um tempo atrás, né, eu lendo um livro, eu vi uma frase, eu falei, eu sou um buscador espiritual. Eu falei, eu me defini nessa frase, né? Eu falei, é isso, eu sou um buscador espiritual, sempre fui. E aí veio essa ideia do projeto, é algo que vem caminhando, né, passo a passo, essa busca, depois eu fui fazer as formações. Tive um retorno interessante. Primeiro, eu fui fazer a formação porque eu ouvia retornos interessantes. No curso, eu ouvi de você também um retorno interessante. Eu falei, opa, então, né, eu não ouvia só de leigos, ouvi de um cara profissional e um cara com experiência. Eu falei, opa, então dá pra... E aí eu pensava assim, penso, né?
dentro da casa espírita é muito pouco. Eu quero atingir mais pessoas, não só falando de uma religião específica, para um nicho, mas abrir, né? Abrir os horizontes e chegar a mais pessoas. E aí vem o tema dessa palestra. Dessa live. Desenvolvimento e espiritualidade. E aí eu queria que você falasse para a gente, né? Qual é esse conceito de desenvolvimento humano? E se para você desenvolvimento humano e espiritualidade caminham juntas? Porque, é só para abrir um parênteses, né? Espiritualidade não tem nada a ver com religião, com religiões. A religião é só um meio, não é um fim para se atingir a espiritualidade. Então, desenvolvimento humano, o conceito e se caminham juntas com a espiritualidade. Olha, Roberto, faça a pergunta de novo. Qual é a pergunta que você quer que eu responda? O conceito de desenvolvimento humano. Então, olha só. Eu não sei se existe um conceito que seja o conceito que se fecha, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de buscar se entender, né? A palavra desenvolvimento é tirar, envolver para uma ação. Né? Desenvolvimento, o sentido desta palavra é esse. Quando a gente fala de humano, nós temos esse ímpeto de sempre estar buscando mais. Ou seja, tem pessoas que vivem a sua vida num piloto automático, buscando riquezas, e tem pessoas que querem sempre se desafiar, ou querem entender por que eu sinto isso, por que eu não consigo isso, ou como eu posso fazer para chegar até o ponto que eu quero. E ela percebe que existem alguns comportamentos que muitas vezes atrapalham o seu desenvolver. Então, quando a gente vai buscar o desenvolvimento, nós estamos buscando um autoconhecimento sobre nós. É muito importante que nós, né, e a gente não para. O ser humano não é descobrir e é isso. Nós sempre estamos nessa espiral, como da espiral da espiritualidade, num processo de ascensão, buscando ao tempo todo se superar, o tempo todo se entender, se compreender e querer dar um sentido. A espiritualidade, quando a gente desenvolve a espiritualidade, a gente consegue a gente consegue dar um sentido maior na nossa busca. Quando a gente busca, né, se conhecer, a gente começa a entender qual é a nossa missão. A missão de estar aqui nesse mundo, de fazer parte de um mundo, né, global, e a missão de transformar ou de preservar esse lugar, que é a missão de todos nós, e tem as missões, né, a missão, melhor dizendo, individual. A missão que traz os traços que definem a minha pessoa, né, que define como eu vou ser visto, que define como eu vou me realizar ajudando pessoas. Todos nós escolhemos uma função, um propósito, que é o nosso exercício de poder ajudar outras pessoas. Sempre é assim. Então, quando eu busco no meu propósito de querer tornar um palestrante, ou de desenvolver palestrantes com bons conteúdos, é porque eu estou buscando desenvolver essas pessoas para que elas possam se realizarem, sentirem felicidade. Quando elas se sentem felizes, eu me sinto feliz, porque eu estou contribuindo com a felicidade. Quando eu faço um trabalho pautado num valor e essas pessoas ficam felizes, essas outras pessoas vão ficar felizes. Então, quando eu escolho, como tem a doutora Juliana, ser médica, e ela faz uma especialização para ser médica, cirurgiã plástica e nutróloga, é porque ela quer ajudar as pessoas a se sentirem mais e melhor. E as pessoas falam, eu sou eternamente grato à doutora Juliana quando eu fui lá, da forma como ela me orientou. Então, ela não é uma açougueira, mas ela tem esse olhar. Então, isso é muito interessante. Então, se desenvolver é sempre perceber que nós
não estamos nunca bem preparados, que sempre tem uma camada nossa que pode ser tirada. Isso é na evolução com a idade, com o tempo da vida. A idade biológica ela é fantástica, porque a gente percebe, eu tenho 52 anos, faço 53 em fevereiro. O Edmar, que era no início, quando eu abri a Academia do Palestrante, eu era um idealista, eu brigava por aquilo tudo. Hoje, já não tenho mais isso comigo. Hoje eu já entendo tudo com outro olhar. E isso a gente chama de maturidade. Então, no processo de se desenvolver, existe o processo que a gente vai amadurecendo com a nossa jornada, com aquilo que a gente vai vendo, com aquilo que a gente vai aprendendo, com aquilo que a gente vai escutando, com aquilo que nos cruza, que nos incomoda, e a gente quer entender o que é isso, né? Que incômodo, que desconforto é esse? E quando a gente fica atento aos nossos desejos, aquilo que a gente quer, que a gente acredita que é legal, mas eu não faço, né? Então, não basta só querer, né? Querer não tem tanto poder assim. Existem vários setores. Isso é o desenvolvimento, né, humano. Quando a gente é um profissional da área do desenvolvimento humano, a gente ajuda as pessoas a se conhecerem mais. Seja por um processo psicanalítico, um processo terapêutico, através de um livro, através de uma palestra, através de uma live. Nessa live, a nossa intenção, a sua intenção de criar esse projeto e de eu estar junto com você, te mentoreando, te questionando, te levando à frente, está colocando espírito, né? Então, a espiritualidade é a única parte nossa que ela pode atuar e ela faz parte, ela comunga, ela compartilha todas juntas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou, por exemplo, antes de falar com vocês, eu estava fazendo um bolo com meu filho. Fui para a ginástica, voltei, vamos fazer um bolo. Neste bolo, junto com meu filho, fazendo aí, estávamos colocando a força espiritual. Porque estavam fazendo com amor, era pai e filho, tinha toda uma intenção de aproximação, de ensinar, de mostrar os sentidos. Quando a gente faz uma live, a espiritualidade da palavra, da intenção, ela está aqui. Quando eu estou dando aula, a espiritualidade está aí. Quando eu estou dirigindo, quando estou a Juliana operando, o Adriano dando palestras, o Cássio, a Nori, todas as pessoas que estão nos assistindo, a gente coloca a espiritualidade junto, a gente pode colocar. A gente se desenvolve quando a gente sente que a nossa parte espiritual existe e a gente pode colocar ela em prática a todo e qualquer momento. É a única parte nossa, né, do nosso desenvolvimento que você pode colocar junto com as outras. Quando eu estou aprendendo a dirigir, é só dirigir. Eu não consigo dirigir e fazer um almoço. Dirigir e dar aula. Mulheres conseguem dirigir, passar batom e fazer maquiagem. Mas é também só isso, né? Elas conseguem fazer isso. E ainda falar dos outros ao telefone, né? Então, a gente não consegue. Enorme, né? É fantástico, né? Mas até nesse momento, a espiritualidade pode estar ali. Então, a gente pode criar numa conversa gostosa, interessante, de uma quarta-feira, colocar a espiritualidade junto, tratando de temas interessantes, não sendo cartesiano, ortodoxo, dogmático, como você trouxe. Não queria seguir, ser um palestrante conhecido como palestrante da tal religião, da tal filosofia, né? Porque também isso não é saudável. Porque religião é só uma escolha, né? Uma afinidade. Então, tem várias religiões. Então, você vai pela afinidade, pelo teu grau de evolução e assim por diante. Você sabe que minha religião ela é messiânica, do Diorei, né? É uma religião oriental. E há muito, mas bota anos, sei lá, estava começando na empresa ou nem estava lá. Eu estava
a gente não chama de igreja, né? A gente chama de chorei, o local onde a gente ministra. E eu estava conversando com a nossa ministra, que é a pessoa que cuida. Eu falei, nossa, não dá nem para dizer que Beltrano é messiânico. Porque olha como se comporta. E ela pegou e me deu um tapa na cara com luvas de pelica, porque aquela mulher é fantástica. Ela disse assim, você vai encontrar messiânicos que você vai dizer, nossa, que messiânico é este? Você vai encontrar messiânicos que são messiânicos, e você vai encontrar messiânicos que são metamessiânicos, que vão buscar além. Você vai encontrar evangélicos assim, católicos assim. Então, na religião, é um meio de você se desenvolver como pessoa. Não significa que eu estou lá, eu sou essa evolução. Você está aqui, está nesse mesmo processo incomodado que você acha que uma pessoa, por ser messiânica, deveria se comportar. Não, ela não está no tempo dela, no grau de evolução que ela pretende. Mas ela está aqui justamente que ela acredita que, através da messiânica, ela vai conseguir lidar com a fé, com a coragem, com a confiança, com a dedicação, com a empatia, um outro patamar. E você sabe que essas palavras me tocaram profundamente. Foi um grande ensinamento. E aí isso começou a mudar o meu olhar. Então, aí estava tendo uma conversa, ela estava me desenvolvendo, né? Eu estava amadurecendo ao meu olhar sobre algo, onde eu estava sendo crítico e julgador, sem achar que estava julgando, mas estava julgando, separando quem é bom, quem é ruim, porque isso é uma memória que nós temos, né? Uma memória que volta, né? Da salvação, do puro, né? É uma coisa meio doida que está no DNA dos nossos antepassados, e assim, e ao mesmo tempo, né, me trouxe esse estado de consciência. A partir desse momento, eu comecei a olhar as pessoas no meu entorno com outro olhar. Não que tenha mudado tudo, porque não acontece da noite para o dia, né? Essa mágica nem tem um mágico aqui, que eu vi o mágico Kaique, nem essa mágica o Kaique consegue fazer, né? De pegar pirlim-pim-pim e trocar. Mas é esse processo gostoso da gente, como naquele filme que a gente aplica no curso, O Poder Além da Vida. O mais importante não é ficar focando na chegada, mas o quanto a gente aprende na caminhada. E as pessoas estão cada vez mais aceleradas para chegar no final, né? E não aproveitar a jornada do que está sendo apresentado e assim por diante, né? Essa ansiedade que a gente tem de querer ter respostas logo, de não saber como lidar com os nossos conflitos, e aí a gente quer encontrar um culpado, a gente quer sentenciar alguém, e assim por diante. Então, quando a gente está trabalhando o nosso desenvolvimento humano, por sermos pessoas, né, matéria e espírito, nós podemos, a parte espiritual está junto. Quando eu escrevo um artigo, quando eu escrevo um e-book, eu estou exercitando a minha espiritualidade, eu estou colocando luz, né? Essa espiral. Não sei se eu consegui ser claro ou se eu me alonguei demais. Não, imagina, claríssimo. E adorei a sua explicação. É estar presente, né? É estar presente naquele momento, né? Usando o termo que nós usamos, que nós os que estamos muito da meditação, que a Tati faz, né? Que ela é instrutora de meditação, é isso, é estar presente, né? Como aquele filme mostrou pra gente. E aí eu fico, né? Você falando assim, fazendo as analogias. Você tá? Não. Eu tô te ouvindo. Agora voltou. Sim, estava travada aqui na minha imagem. Mostrava você. Satisfeito quando você trabalhava lá e você até adoeceu.
Isso alguns anos lá atrás. E hoje eu vejo assim, né? Como eu trabalho em escola pública, eu vejo os professores, né? E correndo, e é aquela coisa que você acabou de falar, as pessoas correm fazendo sem exatamente saber o que está fazendo. E elas buscam alguma coisa, uma felicidade, buscam algo para ser feliz, mas correm muito, né? E saiu uma pesquisa na Exame que falam que só 15% das pessoas estão engajadas em seus locais de trabalho, em suas profissões. Eu penso que isso tem muito a ver das pessoas estarem felizes ou não. Então aí eu vou usar uma citação que o professor Mário Sérgio Cortella fez um curso e faz em algumas palestras, que ele faz uma distinção, né, que emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Quando eu trabalho naquilo que eu gosto, que eu coloco as minhas capacidades, o meu talento, a probabilidade que eu seja mais feliz, que eu veja que eu vejo que eu estou produzindo, eu me sinto bem, que eu não sou só mais eu só não troco, né, os 30 dias de trabalho por um ganho no final do mês. E às vezes, muitas vezes, a pessoa nem ganha o suficiente. E a gente vê as crises, né, de síndrome do pânico, depressão, burnout, que é estresse do trabalho, né? É aquela busca, se pede tanto, mas não se dá, pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, e é um momento de transformação mesmo, das pessoas buscarem, de olharem, né, para a vida e falar, opa, o que eu estou fazendo? E assim, e quando acontece algo que nem aconteceu esse ano da pandemia, né? Que a gente consegue ver a morte mais perto da gente, parece que dá um estalo e fala, opa, qualquer dia eu vou embora. E aí, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, assim, o que você pode falar para a gente em relação a isso? O trabalho, realmente, se a pessoa estiver com trabalho, em algo que ela goste, num propósito, naquilo que ela estiver trabalhando, naquela capacidade, talento que ela tem, ela se sente melhor? Eu penso, Roberto, que cada vez mais a gente está querendo dar um sentido para a nossa vida. Quando a gente não tem um sentido, parece que a gente fica solto. Em relação ao trabalho, nunca se teve tantas opções, né, de você se realizar a sua vida pessoal fazendo aquilo que você gosta. Então, até um tempo atrás, as pessoas não tinham muitas opções de escolhas, e muitas das opções era uma escolha familiar, era uma escolha porque não tinha outras opções, ou porque isso dava mais dinheiro, ou porque eu não escolhia aquilo que me dava prazer, ou eu nunca parei para prestar atenção como eu quero passar os meus dias, as minhas horas, como eu quero aproveitar um trabalho e não ver a hora passar e sentir prazer. Então, aquilo que eu trouxe antes, quando eu, no meu trabalho, eu estou alinhado com o meu propósito de vida, né, com a minha missão, o propósito é uma proposta. Quando eu consigo ter consciência que o meu conhecimento é algo que é meu, né, e que isso que é meu, eu posso me realizar trabalhando, seja numa empresa ou eu sendo um profissional liberal, é fantástico isso. Então, eu sou uma prova viva que a minha primeira formação é contabilidade. Eu trabalhei até aos 24 anos como contador. Trabalhei dos 16 aos 24. Uma pessoa totalmente infeliz, porque não era o que eu queria. Era um desejo, era uma necessidade daquela época de pai, ganhava-se bem. E eu agradeço a escolha até que eu fiz, porque hoje eu percebo que foi bom, mas eu percebo que se eu tivesse persistido naquilo que eu queria, teria sido melhor até. Mas eu não posso avaliar aquilo que eu não vivi. Eu posso dizer aquilo que eu vivi. Depois eu quis ser comissário de voo, e também eu não gostei, porque eu não nasci para empurrar carrinho, eu nasci para ser passageiro.
E depois que eu resolvi buscar a terapia, e onde eu descobri, a minha terapeuta foi me instigando a falar sobre os desejos. E eu achava que esses desejos, eles não eram dignos, sabe? E quando eu comentei com ela, o que você precisa fazer? Aí eu já achei que 32 anos era velho para voltar a fazer faculdade. Que eu estaria arriscando. Então, olha só, várias pessoas têm medo de tomar decisões nas suas vidas, de mudar uma rota, sair de um ponto para outro. Quando descobre, é igual quando você descobre que você não gosta mais da pessoa com quem você convive. Aí você fica anos relutando, porque como eu vou fazer para pedir uma separação? Como o outro vai sentir? Ou quando você fala, as pessoas dizem, você é louco, você é louca em largar, que loucura, que doideira, você tá certo disso. Quando você fala de um emprego, né, um emprego é é onde você trabalha. Né? E as pessoas falam, nossa, mas você estudou, você vai largar o seu emprego, o seu trabalho, para algo que você não sabe o que é. Né? Eu vou continuar o mesmo. E é sempre assim, quando a gente assume um compromisso com a gente, a força do comprometimento vem. Né? E quando eu voltei para a faculdade, fazer comunicação, aconteceram várias situações e eu fui conseguindo. Até depois, né, entrar numa editora, conseguir trabalhar com aquilo que eu gostava, e daí chegou o momento da Academia do Palestrante, e que hoje eu sinto que eu estou novamente num processo de transição para aquilo que eu quero. Eu acredito que eu já amadureci, eu acho que eu já entreguei algo para o mundo, né, desenvolvendo bons profissionais, provocando para eles trabalharem o melhor. E agora, com esse universo digital, e a pandemia aproximou cada vez mais isso, novas possibilidades de trabalho. E eu percebi também que muitas pessoas não estão mais tão preocupadas com quanto que eu vou ganhar, mas o quanto que isso me traz felicidade, que você trouxe. Então, tem muita gente que está muito feliz fazendo algo de casa, sem nenhuma preocupação. Então, os nossos conceitos, do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, do que traz felicidade, eles estão mudando. Né? E a gente vai acompanhando essa mudança. E a gente vai fluindo com elas. Quando a gente se abrir para o novo, é poder confiar no novo. Porque o velho você conhece, você sabe o que é. Quando você vai para o novo, é totalmente desconhecido. Vem o nosso julgamento, vem um olhar mais crítico, e aí fala, quanto que eu estou pagando, né? O Roberto fala assim, você poderia me passar tal pesquisa, porque tem tudo a ver com a minha palestra. Não sei de que pesquisa, mas eu vou continuar aqui. Depois a gente pergunta para o Adriano da São Palestras. Então, as pessoas estão, um grupo de pessoas está se voltando para um olhar mais consciente do seu significado aqui. Essas pessoas vão interagindo, algumas delas se sobressaem, escrevem um livro, fazem uma palestra, criam um simpósio, influencia outras pessoas para este olhar. Uhum. Eu vejo muito nos meus cursos, os meus alunos querem ser palestrantes, uma grande parte das pessoas quer influenciar as pessoas no sentido positivo, mostrando as suas transformações, as suas transições de vida. Esta última turma, eu tive duas pessoas, o Aurélio e a Patrícia. A Patrícia, médica, com pós-doutorado, e ela largou tudo para andar de bicicleta. E agora surgiu a necessidade de falar sobre isso. E ela montou uma palestra divina, muito bonita, ó, divina, né? A palavra divina aí. Trouxe aí. Mas é claro que junto veio vários. Então, o primeiro passo é, eu estou gostando, o que eu estou fazendo está certo, está correto. Agora começa a multiplicar esse teu feito para as pessoas. Porque o mais difícil ela fez, né, que foi largar um consultório para
desbravar o mundo e ter a sensação de liberdade, de poder escolher algo e correr um risco. E talvez muitas pessoas não querem correr o risco, então elas colocam a sua felicidade de stand-by para não correr nenhum risco. Por quê? Porque às vezes são casados, têm filhos. Tomar decisões, fazer mudanças de vida, requer, né, todo um approach, requer um olhar sistêmico. Porque senão você entra em parafuso, né? E ainda mais agora, no mundo digital, que tem várias pessoas influenciando pessoas, falando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Então você começa em algum momento a acreditar que, opa, que tudo dá, que tudo vai. Mas as pessoas sempre aumentam 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, né? Sim. E isso é o perigo. Isso é o perigo, né? Todo mundo fala, toma esse chazinho aqui que você seca a sua barriga em 30 dias, né? E as pessoas vão, né? Como vai secar a barriga em 30 dias, né? Foi com uma toalha, né? Foi com o quê? Então, e parece que esses ensinamentos milenares, né? Cuidado com tudo que brilha demais, cuidado quando a oferta é demais, o santo, não sei, essas expressões populares que eu não sei muito os nomes. Fórmulas mágicas. Mas tudo bem. Fórmulas mágicas, né? Olha para tudo isso, né? Então, esse é um cuidado. E esse cuidado volta àquilo que eu falei antes, da maturidade, de você pensar de onde veio esta informação, né? Quem sou eu com esta informação? Uhum. A gente precisa se questionar durante o dia. A gente precisa tomar chá com a gente, um café com a gente, parar um tempo do dia para dialogar consigo. Seja meditando, seja paradinho, você precisa se conectar e reconectar com você. Por isso do nome do trabalho que a Tati Nogueira faz, que é Conecta-se, né? É muito bacana, até o próprio título, né? Então eu vejo desta forma. Respondi a pergunta, viajei. Não, eu viajei na sua resposta. Eu estava aqui, né, pensando aqui. Cara, é fantástico. Você foi até além da pergunta. Edmar, a gente... Olha, eu estou vendo aqui a Jo, tem a Jo Rosmarin aqui. A Jo, ela é uma gaúcha e ela faz umas lives interessantes. Ela fala de língua portuguesa. Esses dias atrás, eu estava vendo uma live dela e ela explicando sobre a língua inglesa, a língua latina, a diferença do francês para o espanhol, para o italiano, o que tinha a ver. Eu falei, uau! Né, que tempo bem aproveitado escutar a Jo falando. Ela falou algo que eu tinha um entendimento e parece que fechou com o que a Jo Rosmarin falou. E eu falei, olha que interessante, ela dedicando um tempo para falar sobre língua, né? A nossa fala, a nossa comunicação verbal, que a gente usa palavras, e entender que essa capacidade de falar que nós temos, né, a gente nem valoriza, nem está entendendo o que é essa capacidade. E ela explicando de uma forma muito interessante, muito interessante. Então, existem essas possibilidades hoje, né? E ela se realizando, eu via que ela se realizava falando sobre esse ponto, né? E o quanto que ela contribuiu com pessoas para se autoconhecer, sem ficar falando muita besteira, etc e tal. Que legal, a riqueza do idioma é da informações, escolher o que a gente quer escolher ouvir. Então tá aí. Tenho certeza que a Jo estava no seu propósito. O mesmo ocorreu quando eu fiz com a Juliana, médica, que foi uma live que gerou, foi muito bom, porque até hoje as pessoas falam da live da Juliana, a forma como ela explanou. A gente precisa de mais pessoas desta forma. Sim. Eu não sei o que, para mim aqui os comentários, eu não sei se parou porque travou aqui para mim, então eu não estou conseguindo ver.
Edmar, pelos meus pontos aqui, faltam 5 minutos para dar 1 hora e o Instagram vai cortar. Afinal de contas, eu não sou o Padre Fábio que pode falar 2 horas e o Instagram deixa. Mas tudo bem, você é o Roberto. Olha, Roberto, parabéns pela sua iniciativa de colocar o seu desejo na grande obra da humanidade, essa sua vontade de querer ser palestrante, de querer levar poesias, de querer levar literatura, de querer levar uma palavra. Eu sinto muito orgulho de poder estar junto com você nessa jornada, pela sua confiança. Os nossos encontros de quinta-feira sempre são tão ricos, porque você fala de você traz as suas angústias, os seus desejos, e você está num processo de crescimento contínuo. Esse seu crescimento, ele vai expandir para as pessoas. A sua iniciativa de criar as lives, quando você criou lá o seu aspecto de missão, visão e valores da sua empresa, que são lindos, que são maravilhosos, eu fico muito, muito, muito feliz pela sua coragem de dar a sua cara. Eu estou com um aluno, com uma pessoa que estou mentoreando, dividindo espaço, porque eu sou tão parecido quanto você, uma pessoa que deseja ser feliz e poder ajudar outras pessoas fazendo o que a gente mais gosta, que é falar. Sim, e eu que te agradeço, né? Você faz parte, como eu te falei no começo, você faz parte desse processo. E lá atrás, quando eu te conheci na TV Mais ABC, não imaginava que um dia estivesse aqui. Ó, que legal, né? É o que a vida nos proporciona. Vendo? Tá vendo que maravilha? Pelos meus cálculos aqui, faltam 3 minutos. Eu queria que você, para uma marca que eu gosto muito, é a minha marca de dar referências, uma música, um livro e um filme de referência para você, por favor. Olha, tem um livro Missão de Vida, que é um livro fantástico, que eu li e gostei muito. Esse é um bom livro. Filme, olha, vou sugerir O Poder Além da Vida, mas eu assisti, agora no Netflix, algo maravilhoso. Eu assisti Sintonia, que fala sobre guetos, sobre comunidade, de jovens, me abriu muito a cabeça, gostei muito dessa série. O Milagre da Cela 7 me tocou profundamente. E eu assisti um seriado nesse final de semana que eu esqueci, que é da Rainha. Não sei, algo da Rainha, tá no Netflix. E que essa menina, a história dessa menina que joga xadrez é fantástica, eu me identifiquei. Ela ganhou dos grandes sábios porque ela estudou eles. O que eles ensinaram, ela aprendeu e superou quem ensinou. Eu achei isso fantástico. Para mim, isso foi de um significado, de uma importância muito grande para mim. Me trouxe um ensinamento muito, muito, muito grande. A história dela como um todo. Foi uma maratona de Netflix no domingo que eu peguei e eu não parei. E o outro é um prato de comida bom. Uma música. Olha, música, meu Deus do céu. Vem na cabeça agora, assim, o que... Olha, eu gosto muito da Madonna, e num dos trabalhos ela fez uma música que ela fala que a vida é selvagem e solitária. A vida, ela é solitária, nós sempre estamos com a gente. Se a gente não entender que nós estamos com a gente e que as pessoas que estão à volta não estão com a gente, elas só estão como uma fantasia. Para mim, a letra dessa música foi muito importante, porque eu entendi o sentido. A vida é muito selvagem, nós temos que sempre estar cuidando de tudo. E ela é solitária, porque somos seres solitários, indivíduos únicos, divididos. Killers, You Are Parling? É isso? Eu não sei, está no último trabalho dela e pronto. Vamos ver se essa daqui a gente termina com ela. É da Madame X. É essa mesmo. Dá para escutar daí? Sim, é essa mesmo.
Essa. Então a gente vai terminando com a música. Eu vou deixar a música de fundo e te agradecer, Edmar. Muito obrigado pela participação e pela força e pelo seu tempo. Muito obrigado por... Mais abençoado pelo mestre. Siga. Então vamos terminar com Madonna, Selvagem e Solitária. Selvagem e Solitária. É muito bacana dessa música. Eu não conheço, depois eu vou ver, porque você sabe que eu gosto de letras de música, né? Sim. Repete o título, por favor, da Madonna. A Jo está perguntando. Para mim travou aqui os comentários, eu não tô conseguindo ver. Eu vou passar para a Jo depois. A Jo está no meu WhatsApp, eu vou passar para ela. Tá, e depois você passa também exatamente a série, os nomes das séries, que aí eu vou colocar no Stories lá. Eu vou passar para você. Educação, tá bom? Tá bom. Obrigado, Edmar. Um abraço a todos. Tá, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. É isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, viu? Obrigado por todos terem participado. Obrigado a todos que estão aí até agora. E até uma próxima. Até a próxima live com o próximo convidado, convidada especial. Tchau, gente. Boa noite.